Fala, Squad do Poder, beleza? Estamos aqui juntos mais uma vez. E dessa vez nós vamos fazer uma questão sobre estereoisomeria. Mas o que é isso? O que seria estereoisomeria? Toda vez que você ver estereoisomeria, lembre-se de que nós estamos falando de isomeria espacial. Então vamos devagarzinho entender esse primeiro conceito. Quando eu falo de isomeria, eu falo de substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Mas nós temos dois tipos de isomeria, a plana e a espacial. A plana está relacionada com a diferença na conectividade dos átomos. Já a espacial está relacionada com a diferença na disposição dos átomos no espaço. Beleza? Então falar de isomeria espacial é falar de disposição dos átomos no espaço. Nós temos dois tipos de isomeria espacial, a geométrica e a ótica. Mas como identificar qual é o tipo de estereoisomeria que a gente está trabalhando? Muito simples, pela condição de ocorrência. E nesse vídeo nós vamos ver exatamente quais são as condições de ocorrência e como isso pode acontecer no Enem, pode aparecer lá no Enem. Então vamos lá, começando pela isomeria geométrica, que pode ser chamada de isomeria cis-trans. É um tipo de isomeria que está relacionada com a disposição dos átomos em relação a um plano de rigidez. Então é o seguinte, eu tenho duas condições de ocorrência. Eu posso ter isomeria geométrica em moléculas que apresentam ligação dupla, mas não basta ter somente ligação dupla. Eu tenho que ter nos ligantes, ou seja, em cada carbono eu preciso ter ligantes diferentes. Então nesse carbono A precisa ser diferente de B e nesse carbono D tem que ser diferente de E, beleza? Ou então isso pode acontecer também em um composto cíclico, onde eu tenho um carbono com A diferente de B e o outro carbono com D diferente de E. Então, condição de ocorrência para estereoisomeria do tipo geométrica é C dupla C, A diferente de B e D diferente de E. Ou, se eu tiver um composto cíclico, eu vou ter um ciclo, A diferente de B e D diferente de E. Tranquilo? Foi até aqui? Agora, se eu estiver falando de isomeria ótica. Se eu estiver falando de isomeria ótica, eu estou falando aqui de uma coisa muito importante, que é a diferença no desvio da luz plano polarizada. Eu vou ter sempre isômeros ópticos quando eu tiver assimetria molecular. Então, falar de isomeria ótica, galera, é falar especialmente de assimetria molecular. A minha molécula precisa ser assimétrica. E o caso mais clássico de assimetria molecular é quando a minha molécula apresenta o famoso carbono quiral ou carbono assimétrico. Para quem não lembra o que é um carbono quiral ou um carbono assimétrico, é aquele carbono que apresenta 4 grupos ligantes diferentes. Então, por exemplo, o meu carbono está aqui. Ele vai estar ligado a, que é diferente de um grupo B, que é diferente do grupo D, que vai ser diferente do grupo E. Muita atenção! Quando a gente olha para um carbono e a gente precisa identificar se ele é um carbono quiral, eu não olho somente para o átomo vizinho, eu olho para todo o grupo que ele apresenta. Então eu poderia ter aqui, 4 grupos com carbono, 4 radicais alquila. Mas esses quatro radicais precisam ser radicais diferentes. Por exemplo, etil, metil, vinil e propil. Beleza? Pode ser até o mesmo átomo conectado diretamente, mas o grupo inteiro, o grupo atômico, precisa ser diferente para que esse carbono seja um carbono assimétrico. E aí, galera, se esse carbono ele é assimétrico, quando eu coloco essa molécula na frente do espelho, essa molécula gera uma imagem especular que vai ser não sobreponível. E aí eu vou ter um par de enantiômeros. Tranquilo? Então vamos ver como estereoisomeria pode aparecer para o Enem? Então, olha aí a questão. Os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol.
substância produzida pela mariposa do bicho da seda. O uso de feromônios em ações de controle de inseto-praga está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. Então aí no quadro a gente tem 5 substâncias diferentes, os insetos relacionados a essa substância e o tipo de cultivo. Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentado pelo bombicol é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle do inseto. Joga para mim! Então, galerinha, para que a gente consiga perceber quais dessas substâncias apresentam o mesmo tipo de estereoisomeria que o bombicol, a gente precisa primeiro identificar o tipo de estereoisomeria que existe no bombicol. Quando você olha direto para o bombicol, você já percebe a presença de ligação dupla. E quando a gente fala de ligação dupla e estereoisomeria, a gente já pensa na hora em isomeria geométrica. Vamos ver se realmente a gente tem isomeria geométrica aqui? Eu tenho ligação dupla, eu tenho este grupo, que é um propil diferente de hidrogênio, e aqui eu tenho um hidrogênio diferente de todo esse grupo, beleza? Então eu tenho C dupla C, A diferente de B e D diferente de E. Aqui, nessa segunda dupla, vamos dizer assim, a gente tem a mesma coisa, porque eu tenho um hidrogênio aqui e um outro hidrogênio aqui. Então, esse grupo A é diferente de B e esse grupo D é diferente de E. Então, no bombicol, o tipo de estereoisomeria que aparece, é a isomeria do tipo geométrica. Então, galera, eu tenho que buscar nas outras substâncias uma que apresenta também isomeria geométrica. Olhando aqui a primeira substância, a Cetophilus spp, eu percebo que ela não tem ligação dupla. Certo? E ela também não tem ciclo. Então, de cara, eu já vejo que ela não vai ter isomeria geométrica. Mas ela tem estereoisomeria, tá bom? Por quê? Porque tanto este carboninho aqui quanto este carbono são carbonos quirais. E carbonos quirais conferem à molécula um tipo de estereoisomeria conhecido como isomeria ótica. Beleza? Aqui na letra B, na Migdolus frianus, eu tenho carbono quiral e carbono quiral. Então, carbono quiral e carbono quiral. Então, eu também não vou ter isomeria geométrica, eu vou ter isomeria ótica. Para quem, por acaso, ficou com dúvida nessa representação aqui, essa representação é uma representação que indica pra gente que esses carboninhos, então isso aqui são radicais metis, eles estão para frente do plano, tá? Então, por exemplo, nesse carbono aqui que eu disse para você que era quiral, eu tenho um radical etil, um hidrogênio aqui para cima, todo esse grupo atômico em uma metila. Então eu tenho 4 grupos diferentes. Esse carbono é classificado como carbono quiral, então não vai ter o mesmo tipo de estereoisomeria do bombicol. Terceira opção, letra C, antônimos rubi. Antônimos rubi já tem uma ligaçãozinha dupla, então a gente já pensa logo que vai ter o quê? Estereoisomeria do tipo geométrica. Mas o que você precisa pensar além da ligação dupla? Se os ligantes são diferentes. Olha para essa dupla ligação aqui. Os ligantes desse carbono, metil e metil, são diferentes? Não, são iguais. Então não pode ter isomeria geométrica. Aqui a mesma coisa. Eu tenho hidrogênio e hidrogênio. Então também não posso ter estereoisomeria do tipo geométrica. Beleza? Aqui, por sinal, eu vou ter uma isomeria ótica, porque eu tenho esse carboninho como um carbono quiral, tá bom? Quarta substância, grafolita molesta. Grafolita molesta não tem dupla e não tem carbono quiral. Então não vai ter nenhum tipo de estereoisomeria. O que sobrou pra gente, então, foi a alternativa E, escrobipalpuloides absoluta. Que coisa difícil de falar. Raul, isso aqui então tem isomeria geométrica? Tem, galera. Porque as duplas ligações apresentam aqui, ó, ligantes diferentes. Então olha para esse primeiro ligante. Radical etil diferente de hidrogênio. Hidrogênio diferente desse grupo todo. Beleza? Aqui a mesma coisa, ó. Hidrogênio e hidrogênio, ligantes diferentes. E aqui a mesma coisa, hidrogênio e hidrogênio, ligantes diferentes.
Beleza? Se por acaso ele quisesse que você determinasse se esse composto, essas ligações duplas eram cis ou trans, bastava que você fizesse o quê? Traçasse aqui, ó, um plano, tá? E ver hidrogênio e hidrogênio para o mesmo lado. Cis. Traça aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio para o mesmo lado. Essa dupla também é cis. Agora traça aqui hidrogênios para lados opostos do plano. Então eu tenho trans. Beleza? Então, o tipo de estereoisomeria presente aqui é estereoisomeria do tipo geométrica. A mesma estereoisomeria presente no bombicol, fazendo com que o gabarito dessa questão seja a letra E de estranho. Valeu, galera. Essa foi mais uma questão do Tá no Enem, Tá no Química do Poder. Um beijo grande, te espero na próxima.